O princípio do pecado, lá em Gênesis 6, verso 5, Gênesis 6, verso 5, nós lemos o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Infelizmente, o pecado ele se multiplica muito rapidamente. E na época antes do dilúvio não foi diferente. Se nós tomarmos aqui as passagens para nosso estudo da lição de hoje, nós vamos ver que há uma descendente, um caminho descendente muito inclinado e muito rápido também na sua execução. Por exemplo, em Gênesis 3, verso 6, fala sobre o pecado, como o pecado entrou no mundo. A mulher, Eva, deu ouvidos à serpente, desconfiou de Deus e se tornou ousada no caminho em direção ao mal. E aí entrou o primeiro pecado. Adão não foi diferente, ouviu a mulher, não ouviu a Deus e também cometeu o pecado. Depois disso, nós vemos eles transferindo a responsabilidade, não é? Quando Deus foi atrás deles com amor, com carinho, e cada um jogando a culpa e a responsabilidade em cima de outra pessoa, ou de outro ser, né? A mulher disse, olha, foi a serpente que me enganou. Adão, por sua vez, disse assim, foi a mulher que tu me deste, Deus, que me enganou. Então, o pecado faz isso, né? Faz a pessoa transferir a responsabilidade e nunca assumir a própria responsabilidade sua. Depois nós vemos o episódio de Caim. Caim ficou ofendido, diz a Bíblia, porque Deus não tinha aceitado uma oferta que ele queria dar, mas não era a oferta que Deus tinha prescrito, que precisava de derramamento de sangue para demonstrar a fé na aliança que Deus tinha feito com Adão e Eva depois que eles saíram do Jardim do Éden. Então Caim ficou ofendido. Dessa ofensa, ele partiu agora para a violência e o assassinato, matando o seu irmão Abel. Depois disso, a Bíblia apresenta a entrada da poligamia. Lameque, descendente de Caim, ele teve 2 mulheres, diz a Bíblia. Então, já começou o problema aí da poligamia. A violência e o abuso, esse mesmo personagem, a Bíblia diz que ele, assim, ameaçou as suas mulheres se elas não fizessem a sua vontade. Depois a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Por trás do jugo desigual está a idolatria. Lembre-se disso, idolatria. Portanto, um pecado trazendo sempre o outro na sua esteira. O pecado nunca para sozinho. O pecado sempre traz algo a mais depois. Um pecado gera outro pecado. E, por fim, então, a Bíblia diz, chegando aqui nessa passagem, Gênesis 6:5, que o mal já tinha se multiplicado de uma tal maneira, a maldade e a violência, que Deus se arrependeu de ter feito ser humano. Esse se arrepender quer dizer se lamentou. Ele lamentou profundamente que o ser humano tivesse tomado esse caminho. E o resultado foi, como eu disse, que Deus teve que intervir para frear o pecado, frear o mal. E nessa intervenção, ele teve que lidar também com os pecadores, com aqueles que não queriam aceitar a sua aliança.